Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Hashizumi e neste vídeo vou falar de uma coisa que é um pouco fora do que a gente costuma conversar aqui nesse canal, né? Eu vou falar um pouco sobre franquia, porque franquia também é empreender, franquia também é empreendedorismo. Na verdade, ele é um assunto meio distante do que a gente costuma conversar aqui, mas ele não deixa de estar dentro do mundo do empreendedorismo, tá? Então, nesse vídeo, eu vou te falar algumas coisas que você deve saber antes de investir em uma franquia, tá? Eu sei que talvez você possa estar aí procurando por uma franquia para investir e tal, e aí eu vou te dar algumas informações para te ajudar aí nessa sua busca, tá? Essas informações, na verdade, são baseadas na minha experiência própria, tá? Porque eu não fiz isso e acabei caindo numa situação desagradável, numa situação que não era a que eu esperava, não era a situação prometida. Claro que eu não vou citar nomes aqui, mas eu estou fazendo esse vídeo para que você não erre como eu errei, tá? Eu errei para você não errar, tudo bem? Então vamos conversar um pouquinho sobre o conceito de investimento ou negócio antes de mais nada. Segundo Robert Kiyosaki, no livro Pai Rico, Pai Pobre dele, e eu concordo com ele, tá? Um investimento, um negócio é aquele que você não precisa estar presente para ele funcionar. No começo de um negócio ou no começo de um empreendimento, de uma empresa, claro, você precisa estar presente, mas conforme a empresa vai se desenvolvendo, ela precisa ganhar autonomia. Ou seja, com você lá ou sem você lá, a empresa precisa funcionar bem. Por quê? Porque nós empreendemos para ter mais tempo livre e para criar novos negócios, porque os negócios beneficiam as pessoas. A gente não cria os negócios só pelo dinheiro, a gente cria os negócios para ajudar as pessoas. Por isso que eu tenho esse canal aqui de empreendedorismo, que é o Empreenda Pro, para ajudar você nessa sua caminhada, nessa sua jornada para conseguir criar a sua empresa. Então a primeira coisa que você precisa entender é isso. Todo empreendimento, ele precisa se tornar autônomo um dia. É como se fosse um filho, né? Um filho, um dia, ele precisa se tornar autônomo. Ele precisa ir aprender a trabalhar, precisa fazer a faculdade, precisa ter uma profissão. E ele precisa ser autônomo, ele precisa conseguir andar com as suas próprias pernas. Porque você precisa ter o seu tempo livre para criar novos negócios, ou mesmo para que seja para dedicar a um hobby que você gosta de fazer, você gosta de pintura, você gosta de música, não importa. Na verdade, o negócio ele serve para sustentar os seus sonhos. É para isso que a gente empreende, né? E eu estou falando isso por quê? Porque a gente está acostumado a ouvir falar que só enriquece quem trabalha muito, tal. Não. Você usa a inteligência e essa inteligência substitui o trabalho árduo, né? O trabalho árduo também é necessário. Eu não estou dizendo que o trabalho árduo não seja necessário. Ele é necessário. Numa empresa, no começo. Mas depois, com a sua inteligência, você precisa organizar as coisas para que a empresa se torne independente. E com uma franquia é a mesma coisa. Com uma franquia é a mesma coisa. Ela precisa ser independente de você. Ela precisa conseguir ganhar dinheiro, pagar seus funcionários, pagar os custos, pagar os seus dividendos, sem você estar presente lá, tá? Você conseguir contratar pessoas e essas pessoas tocarem aquele negócio para você e você ter o tempo livre. Tá bom? Franquia também funciona desse jeito. Então, isso é um princípio de negócios. Se esse negócio, ele toma o seu tempo, você não é dono desse negócio. Você é empregado do seu negócio. É isso que você é. Você não se tornou um empreendedor.
Você continua empregado, só que agora você é um empregado de si mesmo, tá bom? Um negócio, ele só é negócio se ele te liberar o seu tempo, tá bom? E aí a gente contrata gente para trabalhar nesse negócio. A gente contrata executivos, a gente contrata funcionários, para que esse negócio seja independente, para que não precise da sua presença ali para poder funcionar, tá bom? E aí, especificamente sobre franquia, na hora que você for investir em franquia, qual que é a primeira coisa que a gente faz? Qual que foi a primeira coisa que eu fiz, né? A primeira coisa que eu fiz foi descobrir se essa franqueadora era associada a alguma associação de franquias XYZ. Também não vou citar nomes, tá? Mas não importa. Foi a primeira coisa que eu fiz. E essa franqueadora era associada à associação de franquias XYZ. Tá bom? Só que isso não é garantia de que aquela franquia é uma franquia real, vamos dizer assim, que vai funcionar. Porque aquela associação de franquia XYZ, ela não vai garantir para você, se você investir aqui, você não vai perder dinheiro. Ela não vai fazer isso. A associação de franquias XYZ, ela é só como se fosse um clube. Por exemplo, o clube de golfe. Para você ser sócio do clube de golfe, basta você pagar a mensalidade ali do clube de golfe. Claro, eles fazem algumas investigações, algumas coisas para saber se você é uma pessoa idônea, tal, etc. Mas são coisas superficiais, né? São as aparências, eles vão atrás das aparências. Ele quer saber se a sua aparência é de alguém de sucesso e assim por diante, né? Se fizer isso, tá? Muitas vezes nem faz isso para fazer de conta que está fazendo. Então, para fazer parte de uma associação de franquias XYZ, basta você ir lá, fazer a sua inscrição e pagar uma mensalidade, e você já é associado ali daquela associação de franquias XYZ. E essa associação de franquias XYZ, para o franqueado, ele não vai garantir o seu investimento. Não vai falar assim, se você investir aqui 30 mil, eu vou te devolver o seu dinheiro. Se você investir aqui 1 milhão, eu vou te devolver o seu dinheiro se der errado. Não. Isso é só um clube, a associação é só um clube, tá bom? Então, isso não é um pré-requisito para ser uma boa franquia. Claro, se é uma franquia, tem que estar lá na associação, né? Se não tiver na associação, já é um ponto a menos para ela. Mas não quer dizer que ela estando lá dentro, ela é uma boa franquia, tudo bem? Então, não adianta ser só associada de alguma associação de franquia XYZ, porque uma associação é só um clube, tá bom? Não adianta também essa franqueadora, essa marca, ter aparecido em veículos de mídia como a Pequenas Empresas Grandes Negócios, o Globo, CBN, Money, não importa. Existe uma coisa chamada assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa basicamente são repórteres que são contratadas por algumas empresas para conseguir colocar artigos em alguns veículos de comunicação importantes na mídia brasileira, falando bem de um produto, de um serviço, de uma marca. Para quê? Para fortalecer a marca. Então, existe um serviço que faz isso, tá? Então, não necessariamente porque a marca apareceu na Pequenas Empresas, Grandes Negócios, apareceu na Você S.A., apareceu na Exame, sei lá, apareceu em qualquer veículo de mídia, independente de ser nacional ou internacional, não significa que é uma franquia de verdade, tá?
E aqui assim, existem as boas franquias, tá? Existem as boas franquias e existem as franquias que não são tão franquias assim, vamos dizer assim. Então, é isso que eu quero ajudar você a diferenciar. Existem aquelas franquias que realmente valem a pena, existem aquelas franquias que, cara, você vai jogar dinheiro fora. Você vai jogar dinheiro fora, beleza? Aí, vamos a alguns pontos específicos de uma franquia, para você analisar em uma franquia, para você não cair em furada. Então, primeira coisa, a marca da franquia precisa ser famosa e gerar vendas. Então não adianta a franquia ser bonita, linda, maravilhosa e não gera venda. As pessoas não confiam naquela marca, ou nem conhecem, ou pior, nem conhecem a marca. Se você perguntar para meia dúzia de pessoas e nenhuma pessoa, ou só uma ou duas pessoas conhecerem essa marca, terem ouvido falar dessa marca, cara, é furada, esquece. Esquece, isso não é uma franquia que vai te trazer dinheiro. É uma franquia, judicialmente falando, legalmente falando, em termos de legislação, é uma franquia. Só que não quer dizer que é uma franquia que vai te dar dinheiro, que vai conseguir fazer com que aquele dinheiro que você investiu retorne, tá? Então essa é a primeira coisa que você tem que analisar numa franquia. Essa marca, ela precisa ser famosa e precisa gerar vendas. Então você pergunta aí para meia dúzia de pessoas, se só uma ou duas conhecerem, é furada, cai fora. Agora, se todas as 6 pessoas conhecerem, é provável que seja uma boa franquia. Eu não estou afirmando que é só por causa disso, tá? Isso é só um critério, é um dos critérios. Se passar por esse critério, aí você vai para o próximo nível. E vamos ao próximo nível então. A franqueadora precisa ter pelo menos uma unidade própria. Por quê? Porque ela está te vendendo não só o direito de usar a marca dela, que precisa ser famosa, é por isso que lá o primeiro item é a marca precisa ser famosa e precisa gerar venda. Ela não só vende isso, como ela também vende o conhecimento, o know-how dela, o know-how naquele assunto. E como que uma empresa que não tem nenhuma unidade própria, ela tem conhecimento sobre um assunto? Ela não faz na prática. Então, se ela não tiver, se você perguntar para essa franqueadora se ela tem alguma unidade própria e ela falar que não tem unidade própria, esquece, é furada. Se tiver unidade própria, vai lá na unidade própria e verifica. E aí olha os balanços, olha o balanço dessa franquia, dessa unidade própria, para ver se realmente ela é real e precisa ser auditada, tá? Precisa ser auditada por uma empresa de auditoria reconhecida no mercado. Não adianta ter só o balanço bonitinho ali com a assinatura do contador, sem uma auditoria. Esse balanço ele precisa ser auditado, tá? Então essa unidade ela precisa estar dando resultado, ela precisa realmente estar dando dinheiro e esse resultado tem que estar num balanço auditado, tá bom? Então esse é o segundo requisito. E aí se passar por esse requisito, aí vamos para um terceiro. Royalties e outras taxas são cobrados sobre o seu faturamento. O que é o royalty, né? O royalty é uma taxa que você paga pelo uso da marca, né? E outras taxas também. Se tiver alguma outra taxa lá, ela precisa ser justa. Então, por exemplo, a taxa é sobre um sistema que você nunca usa. Esquece. Esquece, tem coisa errada aí. E outra, se lá no contrato estiver falando assim que os royalties e as outras taxas vão ser cobradas, apesar de você não ter faturamento naquela loja, você não ter vendido nada naquela loja naquele mês, você vai ter que pagar royalties e taxas do mesmo jeito?
é furada. Por quê? Porque ele já está prevendo no próprio contrato dele que ele não vai ter faturamento. E por que que você tem que pagar royalties e por que que você tem que pagar taxas quando você não teve faturamento? É justo isso? Se você acha justo isso, você entra. Mas isso não é justo, tá? Isso não é justo. Você está pagando sem ter ganhado para pagar aquilo. Isso não é justo. E outra, se ele coloca isso no contrato é porque o negócio não tem faturamento e aí ele quer continuar ganhando apesar de você não ganhar. Olha que inteligente, cara. Inteligente, vou colocar entre aspas, né? Que espertinho. Então, se tiver alguma coisa no contrato nesse sentido, esquece. É furada. Tá bom? Vamos para um próximo requisito. Olha só, uma coisa interessante que você pode fazer para você saber se a franquia é boa ou não é o seguinte. Você vai fazer uma espécie de simulação mental, tá? Se você fizer sozinho ou investir na franquia é mais ou menos a mesma coisa, então não vale a pena investir nessa franquia. Vou te dar um exemplo. Você pega, por exemplo, uma Cacau Show. Cacau Show. Uma Cacau Show, uma loja de chocolate como a da Cacau Show, é muito fácil de montar, né? Você arruma um fornecedor de chocolate, coloca lá, estoca lá a sua loja e começa a vender chocolate. Só que, qual que é o diferencial da Cacau Show? Todo mundo conhece Cacau Show. Eu duvido, a não ser que a pessoa esteja muito distante da realidade das cidades, Cacau Show é uma marca conhecida no Brasil todo. Então, se eu montar uma loja sozinho, sem marca, com uma marca minha, que eu crio uma marca ali do nada, né? E montar uma loja da Cacau Show, se não for a mesma coisa, por exemplo, eu vou faturar com a minha marca 100 mil reais por mês, por exemplo, tá? Com a Cacau Show, eu consigo faturar 500 mil reais, com o mesmo ponto, com tudo igual, só que aí usando a marca da Cacau Show. Então, isso é uma franquia. Aquela marca Cacau Show, ela é tão famosa e tão confiável que as pessoas pegam e falam, ah, não, é Cacau Show, vou comprar. Agora, uma marca desconhecida, a pessoa vai, será que é bom? Será que não é? Ela não conhece, né? Ela até pode fazer o teste e tal. Mas, a princípio, o nível de vendas que você vai ter ali no começo do negócio, com certeza não vai ser o mesmo nível de vendas que você vai ter adquirindo, investindo em uma franquia da Cacau Show, tá? E perceba que uma franquia da Cacau Show, eu consigo deixar a loja ali trabalhando, contratar pessoas para trabalhar nessa loja e aí eu vou fazer outras coisas que eu preciso fazer. Então, ela é capaz de ser um negócio autônomo, né, independente de você. Então, veja, se você fizer essa simulação e aí você perceber, peraí, eu abrir uma loja dessa aqui, sozinho, ou com a marca XYZ, agora não vou falar da Cacau Show, porque a Cacau Show é realmente uma boa franquia. Se você abrir uma XYZ, é a mesma coisa, então abre sozinho. Para que você precisa da marca XYZ, né? Você consegue fazer sozinho. Então, faça essa simulação. Se você perceber, não, peraí, sozinho eu faço a mesma coisa, então cai fora, porque não é uma franquia. Uma franquia é aquela que vai te gerar lucros, que vai te gerar, você está investindo. Você está investindo. E quando você está investindo em um conjunto de coisas. É conhecimento, é know-how, é marca, é notoriedade, é confiabilidade da marca, é confiança e assim por diante, tá? Então, não é porque a lei
diz que é franquia, que é, tá? Que vai te trazer retorno. Não. E aí, podem vir com a conversa de que todo negócio tem risco, tal. Eu concordo. Todo negócio tem risco. Só que aqui eu estou te ensinando a calcular o risco. Se você ver que o risco é tão grande a ponto de talvez nem entrar dinheiro no seu caixa, porque aquela marca ninguém conhece, cai fora, esquece. Esquece, porque aquilo ali é furada, não é uma franquia ali legalizada, né? Tem todos os apetrechos ali de franquia, mas não tem os requisitos mínimos necessários para ser uma franquia de sucesso, tá bom? Então, eu espero que essa informação te ajude. Informação é poder, por isso que eu estou gravando aqui essa aula, esse vídeo aqui para você, para te ajudar. Se você estiver procurando por uma franquia, para pensar nesses pontos. Existem outros pontos a mais. Todos esses pontos, na verdade, a maioria deles eu não verifiquei, tá? Mas se eu tivesse verificado esses pontos aqui, eu não teria caído em furada, tá bom? Claro, novamente, eu não cito nomes aqui por motivos óbvios, né? Mas eu espero que essa informação te ajude para que você não caia em furada. Essa informação é para ajudar você a não cair em furada, tá bom? Bom, nesse vídeo é isso. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que eu ajude você com essa informação. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui para nós, tá? Deixe um comentário aí para nós, se você passou por uma situação parecida, se você caiu em alguma bobagem aí, alguma furada, me conta aí a sua história, tá? Inscreva-se no nosso canal, aqui nós falamos sobre empreendedorismo, nós falamos sobre muitos aspectos do empreendedorismo que você precisa saber para ser um bom empreendedor. Apesar de talvez você até ter já uma empresa, muitas coisas que nós falamos aqui nesse canal, talvez você não saiba e que pode fazer a diferença na sua vida de empreendedor, tá bom? Então inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like aqui, deixe o seu comentário e eu aguardo você no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula. Até lá e um forte abraço!